Resenha Esportiva tá no ar aqui no Manhã Diversa. Quem tá comigo é Gabriel Luterbach pra gente falar da Copa do Brasil, porque teve zebra, teve também goleada, teve time passando sufoco. Bom dia, Bárbara, bom dia, pessoal de casa. Vou começar pelo time que passou aperto, sufoco, e é o Atlético Mineiro, que venceu de virada no finalzinho contra o Brasil de Pelotas. O Atlético Mineiro saiu atrás do placar. João Marcos, zagueiro do Brasil de Pelotas, aproveitou o cruzamento para abrir o marcador no segundo tempo. Mas o Galo empatou logo na sequência. O volante argentino Batalha fez o primeiro gol com a camisa do Galo. Quase no apagar das luzes, Johan foi derrubado dentro da área. Depois de ver no VAR, a juíza Edna assinalou o pênalti. Na cobrança, Hulk desempatou. Galo 2, Brasil de Pelotas 1. Hulk, sempre Hulk, né? O Galo também conseguindo mais uma vitória depois de conquistar o título. As pazes agora em definitivo com o Kudê, Gabriel? Exatamente, o Kudê que estava nessa indefinição se ele ia continuar ou não comandando o Atlético Mineiro. De fato, continuou, teve essa reunião durante a semana, então ele continua e o Galo com vitória mais uma vez e sempre com o Hulk. Tem essa questão do Hulk também batendo pênalti, ele tem errado de vez em quando. Ontem foi decisivo ainda mais no finalzinho da partida, empatar dentro de casa contra o Brasil de Pelotas não seria um resultado bom. E o Galo encontrou então na bola parada a solução para poder encontrar essa vitória. Vamos colocar as imagens do Atlético Mineiro antes do América Mineiro ali, só para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre o jogo do Galo, porque o Galo teve bastante dificuldade, deu para perceber, inclusive com o Brasil de Pelotas começando na frente, um primeiro tempo ali meio morno, o Atlético Mineiro começou bem a partida, foi caindo no ritmo, a prova disso que tomou o gol ali do Brasil de Pelotas. Eu ia comentar isso, tomou o gol, mas não desestabilizou, né? Não desestabilizou, conseguiu o empate 10 minutos depois com esse gol de cabeça aí, como eu falei, aproveitando a bola parada e depois aproveitou uma outra bola parada que foi o pênalti do Hulk. Vamos destacar aí o Johan também, que tem feito um bom início de temporada, tinha essa dúvida se ele ia continuar ou não no Atlético Mineiro, tá provando que a escolha foi certa, foi decisiva, ele tem feito a diferença com a camisa do Galo. Falamos do técnico e teve bronca com o Kudê, não teve também ontem? Não, bronca com gramado, sabe por quê, com Bárbara? Gramado? Exatamente. Eu não assisti esse jogo, me conta. O gramado do Mineirão, ele, pro Mineirão, que é do tamanho do Mineirão, uma capital, Belo Horizonte, dá pra perceber ali, cheio de buraco. Não precisa ir longe não, exatamente. Tá fácil de identificar. Exato, os jogadores do próprio Atlético Mineiro ficaram na bronca e isso acaba atrapalhando o espetáculo, acaba atrapalhando o jogo do Galo. E aí eu vou falar uma coisa, não tem desculpa, porque nem o Cruzeiro tá jogando no Mineirão nessa temporada, só o Atlético Mineiro tá jogando nesse estádio belíssimo, né? Então, olha, dá pra ver, cheio de falha no gramado, encontraram ontem até uma peça enorme, o Everson até tirou uma foto, enfim. Então, acaba atrapalhando o espetáculo, não é bom. E aí os torcedores do Atlético Mineiro ficam ainda mais ansiosos para a estreia do novo estádio, o estádio da MRV, que deve ser no meio do ano. Mas assim, não tem desculpa, né? Não tem desculpa e é perigosíssimo, não só influenciando o placar de jogo, o resultado, como também lesão de jogador, porque dependendo do tamanho do buraco ali, a gente sabe o quanto isso é perigoso numa partida. Exatamente. De fato, o Galo virou. Agora a gente vai mudar de assunto, vai falar de outro clube mineiro, o América Mineiro, que venceu também o Nova Iguaçu, só que no Rio de Janeiro. Vamos conferir. O América Mineiro abriu o marcador no primeiro minuto do segundo tempo. Adson recebeu de Juninho e chutou no fundo das redes. Juninho, ao aproveitar a falha do zagueiro, teve chance de ampliar, mas parou no goleiro Max. O ditado "quem não faz leva" fez sentido mais uma vez. Andrei aproveitou o rebote para deixar tudo igual. Mas o Nova Iguaçu não conseguiu segurar o placar. Já nos acréscimos, uma sequência absurda. Wellington cabeceou, a bola beijou a trave, Dada bateu e parou na zaga. Foi mais um esquenta pro que iria vir. Na cobrança de Adson, a bola bateu no Fernandinho do Nova Iguaçu e foi pra rede. Gol contra. Melhor pro Coelho, América Mineiro 2, Nova Iguaçu 1.
E a vitória não foi muito simples não, né, Gabriel? Virada, só que nos acréscimos. Exatamente, assim como o Atlético Mineiro, o América Mineiro também sofreu para poder sair com a vitória. E impressiona a qualidade desses times menores, né? A gente está falando aqui do Nova Iguaçu, que disputou o Campeonato Carioca, dando um sufoco aí no América Mineiro. A gente também estava falando ali do Brasil de Pelotas, que disputou o Campeonato Gaúcho. É um time que está na Série C, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro. Enfim, são times de menores de expressão, mas que estão dando sufoco nos times da Série A. E aí a gente vale destacar aqui o Adson, menino de 17 anos do América Mineiro, participou ali da jogada do segundo gol, também da jogada do primeiro gol, apenas 17 anos, Bárbara. Aí eu te pergunto, o que você fazia com 17 anos? 17 anos eu estava começando a minha faculdade de jornalismo, inclusive. Então, assim, ele já está super bem encaminhado e com a visibilidade, né, que está tendo, não à toa, está sendo assunto aqui, né, no nosso programa ao vivo. E ainda tem um futuro imenso pela frente. Fez o gol, deu assistência e ainda, vou acrescentar uma coisa, não pode nem tirar a carteira ainda e já tá fazendo esse sucesso todo. E já tá fazendo um sucesso. Exatamente. Ele tem que andar de carro com os pais dele. Alguém tem que levar ele pra jogar. Treino, ele não pode ir sozinho, mas e levem, por favor. Na falta do jogo ele. do América Mineiro, ele não pode pegar o carro e ir pra casa, tem que pegar carona ali com alguém do time ou então os familiares, enfim. Então um menino que tem feito a diferença, é muito bom, né? Ver jovens jogadores, promissores, é muito bom pro futebol brasileiro. E a gente precisa de craques, né? O Brasil, que é um celeiro de jogadores, tá surgindo aí mais um com a camisa do América Mineiro, que tem alguns destaques, né? Se a gente lembrar da base do América Mineiro, a gente vai lembrar do Richarlison, um jogador da seleção brasileira que surgiu no América Mineiro. Nome super importante. E nesse jogo, em compensação, Gabriel, se o primeiro tempo, né, foi super parado, super morno, tudo aconteceu no segundo. Dava pra ter assistido, então, só o segundo tempo, né? Era melhor, né, Bárbara? Era melhor, porque os 3 gols, como a Bárbara falou, foram feitos no segundo tempo. Então, de fato, o segundo tempo foi bem mais interessante com esse gol ali no finalzinho. Teve também um lance ali que a gente viu, né, um pouquinho antes do gol, que também a bola não queria entrar, tava teimando a não entrar, mas que na verdade foi um esquenta, né, um esquenta ali. Tava ali no aquecimento. Exatamente. E eu vou destacar aqui também outra coisa, bem interessante, é o primeiro jogo do Nova Iguaçu com VAR. Olha que bacana. Que bacana. Então eles ainda não tinham tido essa experiência. Nunca, porque no Campeonato Carioca a gente vale ressaltar que por mais que ele jogue na divisão A, né, do Campeonato Carioca, só tem VAR em clássico ou então nas fases finais. O Nova Iguaçu nunca chegou nas fases finais e agora está tendo essa possibilidade, né, de jogar com VAR na Copa do Brasil. Porque realmente é uma experiência diferente, né, e que não dá margem para o erro. Então, assim, o critério acaba sendo bem mais rígido, né, e assim, não tem muito como contar com a sorte. Tem que fazer certo. Eu sei que é um pouco mais caro, né, fica um pouco mais inviável para a CBF, para o Campeonato Carioca, mas todos os jogos deveriam ter VAR. Mas a gente vai chegar até esse momento. Vamos caminhar. Mais 3,3 milhões, 3 milhões e 300 reais para a conta do América Mineiro, caso ele passe de fase. Então, olha a importância de confirmar essa classificação lá em Minas Gerais. Não é só a alegria da torcida, não. É a alegria realmente do time, porque no bolso pesa. Exatamente. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque o Fluminense venceu mais uma vez, mais uma goleada, 3-0 contra o Paysandu. O Fluminense resolveu a parada no primeiro tempo. Nino cabeceou para abrir o placar depois de uma bela jogada de Arias, 1-0. Em cruzamento, Keno pegou a sobra para fazer um belo giro e ampliar, 2-0. Ainda deu tempo de fechar o placar na etapa final. Mais uma vez de cabeça, Felipe Melo cabeceou forte para fechar o placar. Fluminense 3, Paysandu 0. E jogo decidido, esse em compensação foi decidido no primeiro tempo. Foi ao contrário do outro jogo, o Fluminense que fez os 3 gols na etapa inicial e aí no segundo tempo parece que tirou um pouquinho o pé do acelerador. Até porque também a gente precisa ressaltar aqui que o Fluminense vem de uma sequência enorme de jogos, disputou a Libertadores quarta-feira lá no Peru, jogou domingo contra o Flamengo. Na final, jogos importantes que exigem, além de fisicamente, mentalmente dos jogadores. O Fluminense tinha perdido o primeiro jogo pro Flamengo por 2-0, enfim. E agora mais um jogo na quarta-feira contra o Paysandu. Então o Fluminense resolveu a parada no primeiro tempo, no segundo tempo tirou um pouquinho o pé do acelerador. Podia ter feito 4, 5 gols, mas também acho que faltou um pouquinho de concentração. Fez os 3 ali, vamos falar assim, vamos diminuir um pouquinho, porque fim de semana já tem Campeonato Brasileiro, a estreia contra o América Mineiro, enfim. Então essa é a impressão que ficou no Maracanã, uma impressão que dava para poder fazer mais gols. E aí isso também é graças ao Diniz, o Fluminense tem jogado realmente
bastante bola. A gente está falando ali que o Atlético Mineiro teve dificuldade, o América Mineiro teve dificuldade, o Fluminense resolveu logo no primeiro tempo e no segundo tempo apenas descansou, vamos falar assim. Não sei também se descansar é a palavra certa em respeito ao Paysandu, mas sim, tirou o pé do acelerador. E às vezes tirou o pé do acelerador realmente visando, né, a continuação, porque assim, aquela coisa, dá pra fazer, mas será que a gente deve? Então às vezes é melhor segurar para não ter, né, esse risco de lesão, de perder um jogador, ou de às vezes receber um cartão ali, né, por cansaço ou por já estar com o emocional mais abalado. Então assim, equilíbrio nunca é demais. Exatamente, tanto é que no segundo tempo o Diniz mexeu bastante no time, tirou o Cano. E aí eu vou falar uma coisa, crise no Fluminense. O Cano não fez gol ontem. Cano não fez, que absurdo. Que absurdo. Crise no Fluminense. Tem que protestar hoje lá na porta do CT, porque o Cano não fez gol. Tem uma coisa errada. Enfim, é apenas uma brincadeira. E vamos dar uma folga pra ele, né? Porque o que ele tá fazendo de gol? Exatamente. Outro time também que jogou do Rio de Janeiro foi o Botafogo, mas jogou lá no Rio Grande do Sul, jogou fora de casa e venceu, fez bonito também. A gente tem a arte aqui para mostrar ao pessoal de casa. Vamos conferir. Porque o Botafogo, é importante ganhar o primeiro jogo, né, Bárbara? Ainda mais sendo fora de casa, e aí leva vantagem para jogar no Engenhão, no Newton Santos. Então, o Botafogo aí fez o seu papel, vencendo o Ipiranga do Rio Grande do Sul por 2-0. Só também dando uma satisfação ao pessoal de casa, a gente não tem as imagens desse jogo por conta de direito de transmissão. Então a gente não consegue mostrar o resultado dessa partida, mas um Botafogo que foi bem. Eduardo fez a diferença mais uma vez, o meio-campista Eduardo, que tem caído cada vez mais na graça do torcedor. E já chega mais tranquilo pro próximo jogo. Né? Exatamente. Agora a gente vai para falar do Corinthians, que surpreendentemente perdeu pro Remo por 2-0. É isso mesmo, vamos conferir. A vitória começou a ser construída em um contra-ataque ligado por Richard Franco, que ligou o Muriqui, que tocou para Pablo Roberto chutar de primeira e na sobra o mesmo Richard Franco conferiu para o fundo das redes, 1-0. Pablo Roberto quase ampliou, mas a bola bateu no travessão. Mais uma vez, quem começou a jogada finalizou. Muriqui abriu para Lucas Mendes, correu para a área e ampliou o placar. O Remo ainda podia ter ampliado o placar com Pablo Roberto, mas não aproveitou a chance. Mesmo assim, o placar final foi excelente para o time paraense. Remo 2, Corinthians 0. Remo, então, fazendo 2-0 em cima do Corinthians, e não é aquela vitória que a gente fala que é a obra do acaso, não jogou tão bem, não. Fez 2-0 e realmente jogou muito melhor. Poderia ter feito mais ainda, poderia ser um 3-0, 4-0 aí e resolver a parada lá mesmo dentro de casa. É um Corinthians que a gente viu ali que errou bastante, é um time que estava descansado, a gente pode falar assim, porque foi eliminado do Campeonato Paulista, jogou a Copa Libertadores na quarta-feira, então já teve uma semana para o próximo jogo. Então não dá para entender muito essa atuação tão fraca do Corinthians. A explicação é que o Remo jogou bastante bola, se assim a gente consegue encontrar um porquê. Porque é justo, né, também da nossa parte, Exato. Reconhecer a qualidade do outro time e não só ficar detectando as falhas do time adversário. Exatamente. Apesar de o Corinthians, né, ter realmente poupado alguns jogadores, de qualquer forma o nível ali era para ter sido uma diferença absurda e foi o contrário. Né? Mérito pro Remo. E quando eu falei que eu não entendi muito também, porque o último jogo do Corinthians foi na quarta-feira, ele poupou mesmo tendo uma semana inteira de trabalho, o técnico Fernando Lázaro. Não justifica tanto, né? Exatamente, porque não vinha também de uma sequência, porque como eu falei, já tinha sido eliminado do Campeonato Paulista, teve tempo aí para poder treinar e mesmo assim ele escolheu poupar os jogadores. A prova, que não deu tanto certo, foi essa vitória aí do Remo, incontestável, jogou muita bola o Remo realmente e fez o placar de 2-0. A gente até viu aquele lance do Muriqui, né, camisa 10, deu o passe, depois ele volta para conseguir fazer a finalização, então realmente assim, jogadaça. Exatamente, o Fernando Lázaro, a prova que também ele não gostou da atuação, que ele errou ao poupar os jogadores, foi que no segundo tempo, perdendo de 2-0, ele colocou os titulares. Então, Roger Guedes entrou, mas não deu mais tempo. De fato, o Remo, ao contrário do Paysandu, né, que tem a rivalidade Remo e Paysandu, Remo fechou o placar 2-0. A gente vai falar agora sobre outro time paulista, é o Palmeiras, que venceu por 4-2 contra o Tombense. Pro time Palmeiras e Tombense protagonizaram uma partida de 6 gols. A vitória palmeirense foi construída com mais um golaço de menino de fora da área. Flaco Lopes de cabeça fez o segundo.
Gustavo Gomes, de pênalti, fez o terceiro. E Navarro, ao aproveitar o passe do zagueiro paraguaio, fez o quarto. Alívio e maior vantagem para o Alviverde. Palmeiras 4, Tombense 2. E Palmeiras, Gabriel, assim, também não bastasse o título, começou perdendo, mas esse sim, diferente do Corinthians, né? Porque também tem essa rivalidade ali paulista, ele conseguiu voltar pro jogo e sair com a vitória. E graças a um jogador que tá jogando muita bola, o Gabriel Menino, que já tinha feito a diferença no jogo contra o Água Santa. Ontem, mais uma vez, fez a diferença, fez o primeiro gol ali. Flávio Lopes, que também parece que agora está ressurgindo das cinzas, não tinha feito uma boa temporada na temporada passada. Nessa temporada, ele começou bem, fazendo gols, fez gol na final, agora fez gol contra o Tombense. É uma boa notícia aí ao torcedor do Palmeiras, porque o Palmeiras está bem desfalcado. O Rony, que a gente sabe, jogou a final com o braço quebrado e mesmo assim jogou. Rafael Veiga também vai ficar um tempinho parado por conta de contusão, então é importante ter oportunidade, ter outros jogadores no elenco, e o Flávio tem mostrado que pode contar com ele. Então é uma boa notícia aí ao torcedor. Outro jogador que também é chovendo numa olhada, né, fazer elogios, é o Gustavo Gomes, zagueiro. Fez o gol de pênalti, depois deu assistência para o outro gol ali do Navarro. Então o Gustavo Gomes, que realmente é um zagueiraço, fez toda a diferença para a vitória do Palmeiras. E a gente falou dos jovens, né, Gabriel? Hendrick também segue fazendo bonito, conseguindo boa movimentação, né? Dudu também já mantém essa média, esse padrão alto há um bom tempo. O Palmeiras tá bem de equipe. Exatamente. E aí, no segundo tempo, o primeiro tempo fechou 2-2. No segundo tempo, foi um pouquinho inusitado, porque o Palmeiras jogava parecendo que já estava ganhando a partida de 3-2, 4-2, enfim. Relaxou antes da hora. Mas conseguiu, a partir dos 40 minutos, fazer a diferença. Eu fiquei com uma dúvida observando o jogo. Se o Palmeiras parecia que poderia ganhar a qualquer momento e aí por isso tirou o pé, ou se de fato pesou um pouquinho a perna, porque no domingo teve jogo contra o Água Santa, tinha toda essa carga emocional, porque o Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo por 2-0. O técnico Abel Ferreira tinha falado que se o Palmeiras não vencesse, seria uma vergonha, então uma pressão aí a mais aos jogadores, e aí eles venceram com méritos, 4-0 indiscutivelmente, e aí esse jogo parece que também cansou um pouquinho, pesou a perna. A gente está falando de início de temporada e no Brasil já tiveram vários jogos, né? E é absurdo esse calendário do Brasil. E eu acho que realmente é inquestionável essa questão de eles, obviamente, estarem cansados mesmo fisicamente, porque a pressão é grande, e emocionalmente, porque assim, além de ter que fazer certo, fazer bonito, a torcida e o próprio técnico Abel Ferreira deixou muito claro que ele não aceita a derrota. Exatamente. Hoje tem mais bola rolando pela Copa do Brasil, tem o jogo do Flamengo ainda sem técnico e também tem jogo do Cruzeiro, a estreia do Pepa, como em jogos oficiais, né, porque ele já tinha estreado em amistoso. Então a gente vai confirmar aqui, quinta-feira, hoje, às 7 horas da noite, o Cruzeiro vai enfrentar o Náutico fora de casa e o Flamengo vai enfrentar o Maringá. Como eu falei, ainda quem vai ser o técnico do Flamengo? Hoje vai ser o técnico do Sub-20 que vai comandar a equipe. E ontem também teve bola rolando, na terça-feira teve bola rolando também pela Copa do Brasil. A gente vai confirmar só os resultados rapidamente, porque teve vitória do Santos por 2-0, um Santos que precisa dar resposta ao torcedor, e teve esse empate aí do São Paulo contra o Ituano. O Bárbara, só para poder deixar claro, pessoal de casa, é Copa do Brasil, não é Campeonato Paulista não, porque a gente tá vendo Botafogo de São Paulo contra o Santos, Vamos deixar São claro. Paulo contra o Ituano, é a Copa do Brasil, a coincidência do futebol, né? Coincidência do futebol, então assim, apesar de ali eles conseguirem fazer esses encontros paulistas, por assim dizer, a gente tá falando de Copa do Brasil. Exatamente, e segunda-feira a gente volta atualizando o início do Campeonato Brasileiro, o campeonato mais disputado do mundo. E longo. E longo também do mundo.